Ordem, hoje e sempre, isso aqui é Flamengo. Falou no título do Flamengo, é a resenha do Porto, é nossa resenha. Alô, galera, tamo junto, hein? Olha, tabu é pra ser quebrado, lambari é pescado. Malvadão não perdoa, vai na serra, bate o Juventude por 2-0, segue o líder. Olha, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que estão inscritos no canal, que têm dado o seu like, que têm compartilhado, a nossa eterna gratidão. Você que não é inscrito, se inscreva, dá uma moral aqui pro nosso canal. Aqui é papo de torcedor, papo reto, não tem mimimi, é sem curva. E você que não é inscrito, se inscreva, dá uma moral, vem bater uma bolinha com a gente aqui, você vai gostar, hein? Conforme eu disse, hoje o Flamengo ia enfrentar um adversário, não que seja de alto nível, mas é um time encardido. E naquele local, o Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, na terra da uva, o Mengão tinha 27 anos que não ganhava lá. Então era um tabu que já incomodava e hoje foi quebrado o tabu, foi pulverizado. O Mengão fez 2-0 e segue o líder. Olha, a escalação ontem no meu vídeo eu acertei, também não era novidade, a maioria acertou devido aos desfalques. O Flamengo entrou em campo com o Rossi, com o Rossi, com o Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Na meiuca, eu achava que ele vinha ali com o Dela Cruz, mas eu falei que ia entrar o Alan, porque como era um jogo fora, que o Alan ele marca um pouco melhor. Ele entrou com o Alan de volante, com o Saul, fazendo o segundo homem do meio ali e completando o trio com a Arrascaeta. Pela direita, o Luiz Araújo, o Pedro centralizado e o Saul e o Samuel Lino, o ensaboado pela esquerda. Olha, hoje o Arrascaeta foi o grande destaque. Além do gol, correu muito. Ele voltou à velha forma de 19. Há muito tempo que eu não vejo o nosso capitão, o nosso maestro, numa fase tão participativa. Está muito bem fisicamente e está gastando a bola. Fez um gol de cabeça, que não é muito a sua especialidade, numa assistência maravilhosa do Saul. Esse também joga de terno. E o Mengão entrou para liquidar esse bendito tabu que já incomodava. Na frente, hoje, o Samuel Lino não estava nos seus melhores dias, mas deu pro gasto. O Pedro, até os 30 minutos do primeiro tempo, gente, me corrija se eu estiver errado, o Pedro não tocou na bola. Como o Royal pela direita não fazia profundidade, não verticalizava, e o Ayrton Lucas estava com dificuldade, porque o Carpini, o treinador do Juventude, dobrou a marcação em cima do Beijinho. Também estava com dificuldade de fazer o corredor, fazer a profundidade, e o Flamengo não tinha como municiar o Pedro. Como o meio estava muito congestionado, que o Juventude, ele baixou as duas linhas, ele botou muito próximo uma da outra, então pelo meio o jogo era muito complicado. E o Flamengo martelando, não tomava contra-ataque pelo menos. Mas o Flamengo hoje, eu vou falar um negócio apesar da vitória, a parada longa da data FIFA eu reclamei, depois deu mais um dia na terça-feira, o Plata ficou mais um dia no Equador. Gente, o Flamengo hoje, ele não marcou aquela saída de bola, fazendo pressão, jogando o adversário para trás. Não, o Flamengo, ele entrou com as duas linhas mais recuadas
e deixando o Pedro para dar o primeiro combate junto com o Luiz Araújo. Mas não estava funcionando. Tanto é que o Pedro, como eu disse, não pegava na bola. E a jogada pelas laterais, que é o forte do Flamengo, também não estava acontecendo. Vamos dar um desconto, tinha muito desfalque hoje. Hoje nós jogamos sem dois jogadores que para mim é fundamental na saída de bola qualificada. O Jorginho, que ele pega, toca de primeira como o Saul, e também o Léo Ortiz. O Léo Ortiz é aquela saída de bola posicionada que vem de trás, que ele faz como ninguém. Mas vamos dar a César o que é de César. Hoje o Danilo jogou muita bola, o nosso zagueiro. O Flamengo tem 3 zagueiros de altíssimo nível de seleção brasileira. Infelizmente, só pode jogar 2. Como o Ortiz estava suspenso, o Danilo aproveitou muito bem a oportunidade. Olha, pela esquerda, o Ayrton Lucas foi bem, mas eu estranhei um pouco porque que o Felipe Luiz, o nosso mister, não deu mais rodagem para o Matias Vinha, que é um excelente lateral, ele faz profundidade, ele vai no fundo. Fica aqui uma interrogação. Pela direita, como não tinha o Varela, ele manteve os 90 minutos o Emerson Royal. Olha, o Fermento hoje deu bolo, hein? Marcou o primeiro gol com a camisa do Flamengo, a primeira vez, a gente nunca esquece. Eu tenho certeza que o Manto, ele vai lembrar ao longo da sua carreira o primeiro gol, muito, muito importante, porque foi o segundo gol que matou o jogo. Ali estava morta a galinha, a vaca foi pro brejo e a uva foi amassada. Só restava tomar o vinho da vitória. Nós estamos falando isso porque lá é a terra da uva e é onde se fabrica um excelente vinho. Mas hoje, Juventude, Gaúcho, tchê, barbaridade. Hoje Mengão segue líder como nunca. E conforme eu disse, o Flamengo hoje, individualmente falando, eu vou citar, como eu falei, o Danilo ali na zaga, o Arrascaeta no meio junto com o Saul, e na frente, sinceramente, hoje nós não tivemos destaque. O Pedro não estava bem, o Samuel Leno, o ensaboado, hoje não estava nos seus melhores dias, e pela direita, o Luiz Araújo, que é o nosso melhor finalizador de média e longa distância, não deu um chute a gol. E o primeiro tempo acabou assim, gente. O Flamengo levando o jogo perigosamente, conforme aquele jogo do Grêmio, que o Flamengo ganhava de 1-0, ficou toca pra cá, toca pra lá, e num contra-ataque, vocês se lembram daquele lance do beijinho, do Ayrton Lucas, naquele pênalti Mandrake? Então hoje era muito importante que o Flamengo fizesse o segundo gol, para matar o jogo, para não tomar sufoco no final. Esse Carpini, o treinador do Juventude, não é bobo, já provou que fez bons trabalhos, inclusive no São Paulo, no Vitória da Bahia. Mas é aquela velha história. Esse tipo de jogo, gente, contra o Juventude, você não pode perder pontos se você quer ser campeão. São jogos assim, fora, que no final, quando for fazer as contas, é fundamental. E o Flamengo voltou para o segundo tempo mais animado, fez a primeira substituição, tirou o Pedro, que hoje, infelizmente, o nosso artilheiro Reverência estava totalmente inoperante, mas também eu vou dar uma aliviada no Pedro, a bola não chegava, não tinha jogada de fundo, e realmente ele foi substituído. Aí entrou o Prata para fazer ali o 9. O Prata, ele dá mais mobilidade, ele faz uma marcação por pressão bem maior. Eu achava que ele ia entrar no lugar do Luiz Araújo e ele ia botar o Wallace de centroavante, mas não foi isso que aconteceu, mas tudo bem.
E depois entrou o Carrascal com o Alacian, e o Carrascal deu um cruzamento que no futebol se chama de arco cruzado. A bola caiu na cabeça do Samuel, do Emerson Royal. O Royal cabeceou no canto e ali estava decretada a vitória do Mengão. Olha, gente, conforme eu disse no segundo tempo, era importante o Flamengo matar o jogo. Então, esse resultado vai realmente dar uma tranquilidade, porque o próximo jogo aí é mudança de chave total, porque nós vamos pegar o Estudiantes no Maracanã, primeiro jogo das oitavas das finais da Libertadores. Time argentino não tem moleza. Ontem, na Argentina, teve o clássico, o River Plate e o Estudiantes, que vai ser o adversário do Flamengo. Foi 2-1 pro River, um jogo pegado. Eu assisti o jogo para ver como é que tá o adversário do Flamengo. O Flamengo não pode bobear. Eles têm um centroavante muito rápido, eles têm um jogo de profundidade também. Mas eu estou confiante depois dessa vitória. A liderança assegurada no Brasileiro, e agora é virar a chave, Libertadores, porque, seguinte, depois da eliminação da Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores se tornaram fundamentais para que o Flamengo tenha um fechamento de temporada dentro da expectativa que esse elenco, qualificado como precisa para dar resposta para a torcida. Mas hoje, como eu falei, individualmente falando, eu já citei os destaques, mas o mais importante hoje para mim foi o coletivo. Quando o coletivo vai bem, você sustenta um resultado. O Flamengo não passou sufoco em nenhum momento, foi muito bom e mostra que está um time bem treinado. Os jogadores que entram continuam na mesma pegada, não há uma quebra de rendimento, e tecnicamente falando, nós temos vários jogadores que estão no nível muito bom, principalmente o Arrascaeta, que se arrastava em campo, mas está numa fase esplendorosa, inclusive de artilheira. E eu espero que contra o Estudiantes, a volta do Jorginho, que foi poupado, a volta do Varela, a volta do Léo Ortiz, são 3 jogadores fundamentais para compor ali o nosso timaço para o grande jogo da Libertadores no Maracanã, fazer o resultado em casa para tentar chegar na Argentina sem sofrimento. Gente, nós vamos ficando por aqui mais uma vez. Agradecer a todos que estão inscritos no canal, que têm dado o seu like, que têm compartilhado, a nossa eterna gratidão. Você que não é inscrito, se inscreva, dá uma moral aqui pro nosso canal. Você vai gostar, hein? Aqui é papo reto, papo de torcedor. Ontem, hoje, sempre, isso aqui é Flamengo.